Boa noite, que a paz do Mestre esteja conosco. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou o sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montes, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse minha fortuna para sustento dos pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, de nada me adiantaria. Paulo de Tarso, em carta aos irmãos de Corinto. Essa espetacular síntese de Paulo sobre a caridade é muito conhecida e muito comentada. E o importante é que ele estabelece duas posições. De um lado, o intelecto, não é, o conhecimento, e do outro lado, a caridade, o sentimento, a emoção. E mostra que as ações materiais, quer dizer, o aprendizado, ser um doutor como ele era, né? Da lei, conhecimento, que tudo isso, todas as ações materiais, se não tiverem um suporte da caridade, não servem de nada, porque elas serão apenas ações materiais e desaparecerão, embora a sensação que possa provocar, desaparecerão como o nosso corpo, pois assim é a matéria. Por isso o que fica é o que está, é o suporte, é a caridade, o que move aquela ação e elimina a coisa puramente prática e mecânica da nossa atitude racional. O nosso tema é capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda, né, o que dá à direita. Os itens 1, 2 e 3. Portanto, ligado com a caridade, e nós vamos voltar depois a alinhar o pensamento de Paulo. No item 1 é a fala de Jesus. O Evangelho reproduz o texto de Mateus, em que Jesus diz assim. Bom, repetir as palavras de Jesus é ruim, porque a gente não pode errar, né? Não pode nem um pingo do rio, né? Melhor, eu costumo fazer um resumo, mas vai lá, misturado, não? Tendes cuidado quando praticare as boas ações, evitando que sejam feitas à presença dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Portanto, aliás, a palavra de Jesus que está lá no Evangelho, assim, quando deres uma esmola, não faças na luz do dia, na presença dos homens, como fazem os hipócritas. Ele está referindo quer dizer, hipócrita aqui no modo geral, não está diretamente com o objetivo dele, que normalmente é o fariseu, né? Como os hipócritas fazem nas ruas e nas sinagogas. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando deres uma esmola, fazei em segredo, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E assim, o vosso Pai, que lê tudo que se passa em segredo, lhes dará a recompensa. Mais ou menos as palavras de Jesus, porque cada evangelho muda os textos, né? Mas o que Jesus está dizendo aí é muito importante. Ele está dizendo o quê?
Primeiro, ele está estabelecendo também uma oposição. Mão direita, mão esquerda. Hoje está muito em moda, né, falar da lateralidade. É o que Jesus está colocando. Mas vamos ver o que com o desenvolvimento, o que Jesus diz aí. Então veja bem. Ele diz que as boas ações, não devem ser feitas para demonstrar que você está fazendo essas ações, porque aí você vai ser louvado pelos homens, e já recebeu o seu merecimento, e não receberá, portanto, a recompensa do Pai que está nos céus. Então ele recomenda que, quando dermos uma esmola, que nós façamos em segredo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, porque o Pai que lê em segredo, que lê tudo que se passa em segredo, ele então dará a recompensa. Então veja bem, as nossas ações estão alinhadas, à esquerda, na visão dos homens, na racionalidade, no elogio material, e à direita pelo segredo, por aquilo. Quando ele diz, não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a direita, o que ele quer dizer é que a esquerda não tome conhecimento daquela ação. Então nós vamos ver mais adiante por quê. No item 2, continuando, ainda é Mateus, o Evangelho cita ainda Mateus, mas só que é o Mateus falando, já não é Jesus. Então Mateus diz que quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o acompanhava, como sempre, e veio ao seu encontro um leproso. Diante dele se ajoelhou, o adorou e disse, Senhor, se quiseres, podes me curar? E Jesus disse, quero, fica curado. E a lepra sumiu ao mesmo tempo, ficou limpo. Olha o que diz Jesus, abstente, para ele, evite, abster-se, evite contar isso a quem quer que seja, mas vai ao sacerdote, se apresenta para ele e presta o dom de Moisés. Esse dom de Moisés é o seguinte, quando naquela época de Jesus, na Judéia, era comum que as famílias que tinham um membro, um familiar, um parente louco, ou com algumas coisas tipo loucura, porque naquela época os conceitos, imagina, ou então com lepra, ou alguma coisa de pele que feia, que às vezes tem umas que são mais feias do que a própria lepra, Então aquilo tudo era considerado com lepra. E essas pessoas eram expulsas da sociedade e eram riscadas do livro da vida. O livro da vida era uma espécie do quê? Do nosso CPF. Ou seja, era a contagem, da existência na sociedade. Então o cara ficava como morto. Então quando acontecia dele se curar, prescrito por Moisés, ele tinha que ir ao sacerdote, se apresentar, mostrar que está limpo, e tinha que levar uma oferenda, agradecendo a Deus pelo benefício. Muito bem. Vamos ver então a situação de Jesus. Jesus disse para não fazer alardear o que você faz, na rua, nas sinagogas, como fazem os hipócritas, para não perder a recompensa divina, porque aí você vai ter recompensa material e acabou. E Jesus logo em seguida faz uma ação maravilhosa, curou um leproso. O que ele disse para o leproso? Ele disse, olha, sai por aí, espalha que eu curei a tua lepra? Não, Jesus não podia contradizer o que ele é próprio. Quer dizer, Jesus não era só o que ele dizia, ele fazia. Então ele disse, abstente de contar isso a quem quer que seja, ponto. Isso, mas vai ao sacerdote e faz o dom de Moisés. Então veja como o mestre trabalhava. Ele deu a lição e imediatamente a praticou. Jesus, ele pregava e exemplificava exatamente a mesma coisa. Bom,
A terceira parte é o comentário, né, do Evangelho em cima dessas questões de Jesus que todos nós conhecemos. Vai dizer exatamente que Jesus está recomendando que a gente não faça alarde, né, daquilo que faz. Ou seja, não submeter aquilo, né, para que o lado esquerdo veja. Então ele recomenda que a gente deve fazer a esmola com a caridade, como disse o Paulo, ou seja, movido por alguma coisa. Porque, veja bem, como disse Jesus, e Paulo já disse antes, né, já na citação de Paulo, né, não que Paulo tenha dito antes de Jesus, né, as nossas ações estão inseridas em dois campos diferentes. Se inserida no campo material, da nossa contingência existencial, obviamente que ela vira matéria, tem um efeito puramente material. Para ser inserida como um bem, né, um ganho, uma recompensa espiritual, ela tem que estar inserida no outro lado, digamos o direito, como disse Jesus. Então ele está recomendando o quê? Que quando a gente faça uma boa ação, que a gente não faça na frente dos outros, né? A gente faça em segredo. Porque aí nós estamos usando só um lado, o lado direito. Não estamos deixando que o lado esquerdo veja. Tá? Ou seja, a gente às vezes vai praticar uma ação, né? E até chega, né? Não quero que ninguém saiba. Jesus disse. Aí faz assim, mas sempre dá uma olhadinha, né? Quem sabe tem alguém, né, que viu você praticar aquilo. Jesus disse que ao fazer isso, você já recebeu a sua recompensa de ser admirado. Principalmente aqueles que fazem doações públicas. Jesus recomenda ainda que para fazer uma doação, dar uma esmola, a caridade significa o seguinte: se você chega lá e diz assim, ó, tudo bem, eu vou te dar isso aqui dessa vez, mas por favor não me procure mais. Ou então quando precisar vai procurar o Augusto. Ele perdeu o dom, lá, a ação, o benefício daquela ação. Como a gente perde o dador quando reclama e assim por diante. Ele recomenda que seria mais ou menos assim: eu sei que o meu vizinho está passando fome, ele está precisando lá, tá coisa, e é hora do lanche. Eu vou à padaria, compro 8 pães, dependendo da família dele, venho e bato na porta dele e digo assim, compadre, sabe o que aconteceu? Eu fui comprar pão e a minha mulher já tinha comprado. Você faz o favor de ficar, né, com esses pães. Assim que Jesus recomenda que você faça antes que seja solicitado. Mas Jesus falava para todo sempre. Ele disse que as minhas palavras não hão de passar. Então veja bem, no início do século XX, os estudos de Pierre Broca foram importantes, né, para o conhecimento científico. Estudando o cérebro, observando o cérebro, ele verificou que nós tínhamos que o cérebro ter 2 hemisférios. E esses 2 hemisférios estão ligados por fibras, inclusive a mais comum é o corpo rugoso, quer dizer, o que liga os dois. E trabalhando nisso, né, com doentes, com pessoas, ele fez várias experiências. Ele chegou a separar os 2 hemisférios para verificar o que acontecia com um com o outro. E, em síntese, uma observaçãozinha pequena é a seguinte: quando uma pessoa que tivesse um derrame do lado esquerdo, por exemplo, ele perde a fala. Ele não fala. Então, a linguagem, todo mundo sabe hoje, não pelo Broca, mas pela pesquisa do Dr. Sperry, né? Roger, né? Ele é americano, mas o nome é meio francês, né? Seria Roger Sperry, mas não é. É Roger Sperry. Ele e sua equipe foi que realmente colocaram isso num nível fundamental e estabeleceu o paradigma que nós temos para o presente. O que a gente pode afirmar sobre isso no presente está na pesquisa dele. Eles foram prêmio Nobel em 1981 em Medicina e Fisiologia. Bom, então ele vai já determinar o seguinte, mas é interessante, ele perde a fala, mas canta. Ora, se ele perde a fala, mas canta, significa que
não é? No cérebro, no lado direito, no hemisfério direito, agora nós estamos falando do cérebro, não mais do corpo, existe uma memória, uma forma de memória, não é? Que depois a gente vai se desdobrar, já conheci isso há muito tempo, que nós temos duas memórias. A memória racional, objetiva, que lembra os fatos e a sequência com que eles ocorreram, e nós temos a memória afetiva, ou a gente costuma chamar de voluntária, essa racional, e involuntária, a outra afetiva. Essa involuntária lembra as sensações do que a gente vive, de uma forma global, e não foi no dia tal, às tantas horas, não sei o que, essa é a racional, lembra os fatos, mas só os fatos. Agora, quem incendeia as cinzas para recobrar a emoção e aquilo que foi vivido é essa memória involuntária. Proust é o maior exemplo na literatura, na busca do tempo perdido, não é? Então nós já temos essas duas memórias. Mas é interessante que quando o derrame é do lado direito, obviamente que ele não fala, mas o que vai afetar é que ele perde, por exemplo, a noção de tempo, de espaço, porque tempo ele já não tem. Por exemplo, ele fica incapacitado de achar a sua própria porta, de reconhecer num grupo faces, destacar, tá? Então eles começaram a observar que esses hemisférios têm função diferente. A síntese, meu Deus, a síntese, né, do Sperry é a seguinte: o lado esquerdo é o racional, lógico, ele usa a aritmética, né, portanto o cálculo, é o raciocínio lógico, certo? Enquanto que o direito é o intuitivo, não usa linguagem. O direito não tem linguagem, ele é intuitivo. Enquanto que o esquerdo, através do esquerdo, a gente percebe a frase, distingue todo o sentido da frase detalhadamente. O direito, através do direito, pela intuição, a gente percebe as intenções do falante. Completamente diferente, né? E tem mais, ele diz que o hemisfério esquerdo, ele dramatiza, finge, imita, tem medo de arriscar qualquer coisa, ele só gosta das situações seguras. Portanto, ele não se arrisca a criar alguma coisa, ele gosta daquilo que já está definido. Enquanto que o lado direito é criativo, autêntico, é o que é. Muito bem. E nós poderíamos continuar com muitas outras, um estudo enorme, alinhando, né, o que acontece. Então veja bem. Então, voltando ao ensinamento de Jesus. Jesus antecipou isso desde muito tempo. Quando ele diz que o lado esquerdo não deve saber o que faz o lado direito, é porque qualquer ação que você faça aqui, se você submeter ao racional, você não vai realizá-la. Então, você vai dar uma esmola. Aí, se você botar nesse lado, você teve um impulso para ir, aí você segurou. Se você botar desse lado, vai dizer: ah, mas esse cara aí está pedindo esse dinheiro, mas ele não vai comprar pão, ele vai tomar uma cachaça ali na esquina. Pronto, racionalizou, acabou. Então, se o lado esquerdo souber o que o direito faz, volta para o ponto realmente material. Para que o ganho seja espiritual, é necessário que aquilo seja feito em segredo, ou seja, intuitivo, porque ele é intuitivo, ele é globalizante, né? Portanto, enquanto que o lado esquerdo, ele é abstrato, não é? O outro, o direito, é que é o concreto. O direito evita o sonho, a imaginação, já o esquerdo, enquanto que o direito usa exatamente a imaginação, o sonho, etc. É a liberdade. Ora, não a partir dos estudos do Sperry, mas desde o do Broca, isso deu origem a uma revolução
chamada de autoajuda. Todas essas coisas de autoajuda. E qual é o objetivo da autoajuda? Desenvolver essas potencialidades adormecidas do lado direito, para adquirir novas virtudes e corrigir os erros do outro, porque esse lado se sente livre, liberto. Então veja bem que muito antes de toda essa pesquisa, muito antes mesmo da psicologia, até da psicomotricidade com o problema da lateralidade, Jesus já dava uma lição há 2000 anos atrás, dizendo exatamente isso, não é? Que esse lado, então, é como se o Espírito encarnado pudesse se manifestar através dos dois. Ele tem que se manifestar através dos dois. Só que a sua autenticidade, aquilo, porque é intuitivamente que nós estamos ligados ao mundo espiritual. Portanto, é esse lado intuitivo, lá é que estão as virtudes. Por isso, o Paulo já fez a sequência. Quer dizer, veja o Paulo. O conhecimento, aquilo tudo está alinhado ao lado esquerdo. Certo? Ao hemisfério esquerdo. Enquanto que, se não tivesse a caridade, não seria lá, é o outro lado. É a mesma coisa que diz Jesus. Quer dizer, como é que Jesus define a caridade? Vamos ver. Isso é no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? Até 889 por aí. Jesus, lá está dito que Jesus define a caridade assim. Caridade é benevolência para com todos. E é difícil ter benevolência para com todos, porque normalmente nós temos benevolência, mas nós colocamos, né, quando a mão esquerda toma conhecimento, a gente limita essa benevolência. Então aquele ali é um acelerado, qualquer coisa desse tipo, vai limitar. É difícil ser benevolente para com todos, se você deixar aqui a sua mão esquerda, como disse o mestre, ou seja, o seu hemisfério esquerdo, que é lógico, racional, está dentro da lógica e das leis sociais, é ali que ele está. O raciocínio lógico, que não quer correr perigo, não se aventura a nada, né? É claro que se você submeteu ali, ele vai dizer, bom, por isso é que Jesus tantas vezes disse, não julgueis. Porque o julgamento vem quando se faz isso. E aí você diz, não, esse merece, aquele não merece. E aí você perde realmente o benefício. Ou seja, as nossas ações, a prática do bem, ela pode se ancorar na matéria, no mundo material, dentro das nossas circunstâncias e daquele desejo, não é? De orgulho, etc., de aparecer para os outros e ser urbanozinho, né? Como disse o Paulo, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, né? Todo o conhecimento. Então, a gente quer aparecer. E só o culto a esse conhecimento, a essas ações, satisfazem o seu ego, né? Satisfaz o seu egoísmo, e assim ele se acha bem. Só que, além de perder, segundo Jesus, o benefício, a recompensa do Pai, ele ainda vai responder pelo orgulho, ainda vai responder pela vaidade. Então veja como a coisa não é uma reflexão, é uma posição gratuita. Então veja bem, nós podemos alinhar, diante disso, nós podemos alinhar as nossas ações. Se elas estiverem ancoradas no lado direito, usando a metáfora de Jesus, né? É claro que essas ações vão inserir-se no espírito, é lá que elas vão ficar, nos atributos do espírito, vai se juntar a eles. E, consequentemente, nós levamos para o mundo espiritual. O que ficou do outro lado e foi só uma representação no mundo, esse se extingue com a vida material. Por isso Jesus
Em outra ocasião vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões pilham e roubam. Ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões pilham, nem roubam. Então, eu estou querendo alinhar, né, essa máxima de Jesus, né, mão esquerda e mão direita, ao conhecimento científico de que a humanidade dispõe hoje, dentro da pesquisa científica, e mostrar como Jesus, né, há 2000 anos, sabia, conhecia isso, que a ciência está descobrindo agora, em pleno século XX. Não é? Bom, Jesus, por outro lado, ele nunca falava para o homem encarnado, quer dizer, para o lado esquerdo. Jesus sempre falava para o espírito. Por isso Jesus sempre se dirigia ao lado livre da subjetividade. Porque o lado direito, ele não é lógico e segue as coisas detalhadas, ele tem insights, ele faz saltos. E além de tudo, ele é holístico, que é exatamente benevolência para com todos. É o holístico. Em seguida ele diz: benevolência para com todos, aí ele diz: indulgência para com as imperfeições alheias. Bom, essa é até mais aceitável, a doutrina bate muito, né, em cima dela. E como o suporte da fé espírita é a ciência, o raciocínio lógico, não é isso? Então, essa a gente entende mais ou menos quando a doutrina nos diz que todos nós que estamos no mundo de provas e expiações somos culpados. Aí todos, bom, tem uma pequena exceção que a gente quase não menciona, né? Aqueles que estão em missão. Acabamos de ouvir a palavra de um deles citando outro, né? O Chico citando. Em missão, veja, eu estou dizendo missão para uma revelação divina, porque missão, todos nós estamos aqui em missão. Pai é missão, aliás, a mais difícil. Nenhuma mãe se manifestou? Não é, quando eu digo a mais difícil, é o seguinte: a mãe tem Maria como, próxima como modelo. E quando Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai, acabou, é difícil. É difícil. A gente não tem parâmetro, a coisa é difícil, né? No estudo sobre a Gênesis, a companheira que está fazendo disse uma coisa com toda sinceridade que é maravilhosa. Depois que a gente estava a uma certa altura do curso, ela disse assim: olha, falando nos fluidos, né? Ela disse assim: olha, acreditar em Jesus é fácil, eu amo Jesus. Mas olha, acreditar em Deus é difícil. Amar Deus, não é acreditar, amar Deus é difícil, porque eu não tenho um referente. Como é que é Deus? Quer dizer, a distância, né? Quer dizer, como é que é Deus? Quer dizer, você não tem nada para fixar. É puro lado direito, é pura intuição, né, para chegar a Deus, para compreender que Deus não tem uma dimensão. Jesus tem, porque ele se materializou e apareceu aqui encarnado para a gente ter um referente, né? Porque desencarnado ele também não tem referente, só a luz. E Deus a gente nem sabe, né? Se nós somos individualizações do princípio espiritual, portanto diretamente de Deus, por isso nós temos atributos divinos, por isso Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós. Todos nós temos atributos para desenvolver. Em relação ao que eu estava falando, esses atributos vêm do lado direito, obviamente, tá? Estão dentro de nós esses coisas referentes, né? Mas a gente não tem uma ideia, né? A gente não pode fazer. Antigamente eles representavam, principalmente o tempo com barba, um velhinho de barba, né? A materialização.
Em Deus é impossível. Porque veja, se nós somos individualizações do princípio espiritual, Deus é esse princípio todo. Ele não é uma individualização de uma coisa desse princípio como nós, que somos filhos dele. Ele é o todo. Se esse fluido cósmico universal penetra todo o universo, atravessa todos os mundos, estou falando do cósmico universal, que é o princípio material. É claro que esse princípio espiritual, ele deve ser muito mais abrangente ainda. E Deus é todo esse princípio. Por isso é que Jesus disse: o vosso Pai, que vê tudo que se passa em segredo. E por que Deus vê tudo que se passa em segredo? Com mil olhos não. Porque Ele está presente, penetra o mundo, como diz o Kardec, né? É o hálito divino, né? O sopro divino que fala Moisés. Ele está conosco, né? Então os nossos pensamentos diretamente com Ele. Tem pronto. Tanto que na lei da liberdade, né? Quando o Kardec pergunta, escuta, não tem nada que a gente possa fazer assim, livre? Ele diz, bem, tem. Seu pensamento. Mas só, pelo menos uma coisa, né? Ele diz, só que Deus conhece os teus pensamentos. Quer dizer, então você pode esconder dos outros, mas você está aberto para Ele. Por isso é que Jesus disse várias vezes, não é só aqui que ele cita que o Pai lê em segredo. Também na parábola do publicano, e o fariseu, que vão rezar a igreja, ele também repete essa mesma máxima, né? Então, mas a indulgência, ela é difícil por quê? Né? Porque Jesus advertiu para isso, né? Diz, por que enxergas o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu? Então Jesus alertou muito bem para isso. Aliás, ele alertou para tudo. Então veja bem, a gente é indulgente com aqueles que, se botar o lado direito, é aqueles que a gente tem interesse. Mas não botando o lado esquerdo, ficando só no direito. A gente é indulgente com as faltas, né, mais ou menos dos filhos, porque ama, né? É sempre por amor que a gente tem essa indulgência. Mas ele diz indulgência para a imperfeição alheia, qualquer indulgência. Mas a doutrina isso não é nem nada ritual, não. Bom, a doutrina diz o quê? Que todos nós somos imperfeitos, senão não estaríamos aqui. Claro, todos nós temos os atributos divinos da nossa origem divina, e eles, diz o Kardec, né, diz a doutrina, os espíritos responderam a ele, esses atributos estão latentes. Olha a intuição da autoajuda. Ele acha que as novas virtudes estão ali latentes. Então todo o processo da autoajuda, embora seja num nível muito, né, digamos assim, da afetividade, outro tipo de envolvência, mas eles pretendem desenvolver através da música. Veja bem, um derrame no lado esquerdo, ele não fala, mas canta. Significa que a memória daquilo que não é racional, daquilo que não é o raciocínio lógico, fica no lado direito. Por isso eles usam a música, a arte, a pintura, uma série de coisas para desenvolver os atributos, e esses atributos são espirituais. São os atributos espirituais. Como que a gente chega a essa conclusão? Jesus disse, não sai do vosso lado esquerdo, a sua mão esquerda, o que faz direito. Ele está dizendo, ele está fazendo o alinhamento, certo? Ele sabia disso, ele sabia, né? A gente está começando, né, a descobrir cientificamente agora, mas ele sabia, não é? Então, esses atributos, quando eles levam, então, quer dizer, toda ação, quer dizer, mesmo essas coisas, embora muita gente possa criticar,
Porque o lado esquerdo, né, o hemisfério esquerdo, quando eu uso lado, eu estou usando, porque inclusive a coisa é invertida. O hemisfério esquerdo controla o lado direito. E o hemisfério direito, o lado esquerdo. Então há uma implicação aí, quer dizer, será que o ideal é a gente fazer, quer dizer, ao invés de esquerdo ou direito, né, haver uma, talvez, bom, eu vou chegar lá. Isso é só para a gente refletir, eu estou colocando só elementos, para que através do conhecimento que a gente já tem, quantas vezes nós já lemos essa máxima de Jesus, para a gente que possa colocar na nossa vida diária, no nosso pensamento, para justificar. Mas voltemos à indulgência. A indulgência não está muito comigo, não. Quando eu volto à indulgência... Então a gente sabe que está no mundo de provas e expiações, né? Que não existe aqui inocente, a não ser aqueles que estão em missão. Todos nós estamos em missões, mas missões de ajuste, provas e, portanto, aperfeiçoamento, tirando, portanto, os missionários, né? Pai é uma missão, mãe é uma missão, irmã é uma missão, e missões difíceis, tá? Marido e mulher não. Marido e mulher não é missão, não, é por amor. Combinaram lá, estão realizando aqui. Porque aqueles que a gente está em missão é uma contrapartida, quer dizer, as relações kármicas estão aí. Marido e mulher pode acontecer de se tornar, mas em princípio é como o nosso casamento aqui. É um acordo entre duas pessoas que resolvem ter uma vida comum. Então, em princípio, é isso. Agora, depois pode descambar, por exemplo, há uma separação. Se a separação for toda do lado esquerdo, vai construir alguma coisa que vai ter que reajustar depois, aí um tem que vir como filho, ninguém sabe, são N maneiras de fazer o reajuste, mas terá que ser feito. Mas, em princípio, não. Por isso, existe ex-mulher. Existe ex-marido, mas ex-mãe, ex-pai, ex-irmão, não tem jeito. Então, a família consanguínea, ela reúne os espíritos que precisam conviver e refazer as suas diferenças, não é? Então, por que eu digo que é mais fácil? Porque ele diz assim, bom, ele me fez sofrer, caramba, me causou uma dor realmente, desespero moral, estou falando dor moral, né? Mas ele foi o instrumento da minha dor. Mas eu não sou instrumento da dor do outro constantemente? Jesus não ensinou isso e a doutrina nos diz. Aí a doutrina, Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, e a doutrina diz, a dor é um instrumento da nossa evolução, claro. É um instrumento que funciona a nossa revelia, porque na verdade a gente deveria chegar a ele pelo amor. Mas, quando não, é um instrumento. Então, quem me fez sofrer, me fez um benefício espiritualmente. Mas é difícil de ser benevolente. A gente normalmente acha que a gente é benevolente cada um consigo mesmo. Olha, às vezes o lado esquerdo, né, que finge, que dramatiza, né? Às vezes a gente tece um pensamento, uma teoria lógica para justificar uma falta nossa, certo? Só para a gente ser indulgente. Então eu não sou indulgente, eu sou o cara mais indulgente, eu posso fazer o que quiser aqui. Então esse tipo de indulgência é igual à esmola que cita Jesus. Esse tipo de indulgência vai estar ancorado ao real, portanto ao lado material, racional da nossa existência atual, né? E portanto ele fica por aqui e nós não levamos. A indulgência é quando a gente reconhece, né, que o outro é um espírito nosso irmão. Nós não somos superiores nem inferiores. Podemos até ser, se formos fazer uma avaliação espiritual, mas isso nós não temos competência de fazer.
né? Um espírito que está do nosso lado, que você pode pensar que é superior a ele, então você pode estar tremendamente enganado. Aliás, no seio das famílias, os espíritos mais evoluídos são aqueles que a família diz que são tolos, fracos, não tomam atitude. Então, a gente não sabe. O que a gente tem que saber é que o benefício maior da reencarnação é permitir que espíritos muito evoluídos até possam conviver com espíritos ainda muito atrasados. Tá certo? E foi graças à reencarnação, quer dizer, ao princípio da reencarnação, que nós tivemos a presença no mundo do meigo e doce Nazareno, que veio ensinar a fraternidade entre os homens e revelar esse reino dos céus que está dentro de nós e que nós podemos desenvolver através da caridade, entre outras ações. Bom, a caridade, eu tenho que chegar ao fim, né? A caridade, ao fim que eu quero dizer, a minha conclusão, há uma conclusão para fechar isso tudo, senão vocês vão ficar, né? O tempo use, né? Então, a caridade, ela é uma virtude muito difícil. O Evangelho diz em vários lugares que é a virtude que mais nos aproxima de Deus. Por quê? Porque a caridade não é uma virtude unitária. A caridade é uma unidade relacional. Isso aqui é uma unidade unitária, é uma coisa única. Uma unidade relacional é quando eu junto, por exemplo, eu superponho e interrelaciono copos de várias cores, com xícara, com não sei o quê, e construo uma nova identidade. Isso é um exemplo grosseiro, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é o seguinte: a superposição da nossa experiência, tudo aquilo superposto, interrelacionados, constitui, segundo a física quântica, a nossa consciência. A nossa consciência é relacional. Por isso, bom, não dá para ir para esse campo. Então, a caridade ela reúne todas as virtudes. Por isso é muito difícil. A caridade material no mundo é um fato, não é? Mas essa caridade que Jesus fala é um pouco mais difícil de encontrar, mas existe. E não é? Eu até diria que não é muito no centro espírita que ela existe em toda a pureza, não. É fora. Porque quem já tem não precisa. Nós aqui estamos procurando. Nós aqui estamos procurando conhecimento, explicação, orientação dos ensinamentos de Jesus pelo enfoque maravilhoso e iluminado da doutrina espírita, porque homens do século XXI, com todo o racional desenvolvido, se não houvesse essa colocação, essa junção da doutrina espírita, o mundo hoje estaria todo ateu, eu acho. E, no entanto, a gente observa que as diferenças vão ficando cada vez menores. O dinheiro impera, mas já não compra tudo. Aquele que está de posse de todo um poder, investido de um poder ou qualquer coisa, pode perder esse poder, pode até ser preso e etc. Numas sociedades mais, em outras menos, mas eu estou dizendo que são coisas que vão sendo corrigidas que antigamente era impossível. Então a gente não está evoluindo? Está evoluindo e muito. E Jesus, quando prometeu o Consolador, ele tinha isso em vista. Ele não só disse tudo o que ia acontecer com a implantação do cristianismo, que ia ser implantado com sangue, a partir dele, o primeiro, na cruz, depois Inquisição, escravidão e tudo, ele sabia disso tudo e advertiu os seus discípulos, Então Jesus sabia que no século XIX, as mesas, quando começaram a pular, etc., deu origem à pesquisa de Kardec, da qual surgiu a codificação, E quando Kardec conseguiu reunir o Livro dos Espíritos, com algumas poucas questões que foram acrescentadas na segunda edição, ficou definitivo, ele perguntou: e o que eu faço agora? E o Espírito de verdade disse para ele: aguarda. Ele aguardou.
Aí de repente chegou um momento, agora, publica. 57, 59. O Darwin já tinha feito toda a pesquisa dele, pelo mundo todo, esteve inclusive no Brasil, e em 59 ele estava aprontando os originais da sua pesquisa e assim, para publicar A Origem das Espécies, que saiu em 1859. 2 anos, em 59, saía a segunda edição já do Livro dos Espíritos, completo, como a temos hoje. Então veja, a providência divina fortaleceu o lado espiritual, tá? Porque a luta entre o materialismo, o princípio material que vem lá de Demócrito, século VI a.C., e a espiritual que vem através de outros, Parmênides, etc., mas principalmente de Platão, elas vêm lutando, atravessando os séculos. Quando chega no século XIX, ia haver o coroamento, a supremacia do material sobre o espiritual. Não. 2 anos antes, nós recebemos. Então, quando veio a publicação do Darwin, nada poderia abalar a concepção espiritual. Então, Jesus sabia, quando ele disse, virá no momento oportuno. Então, vem quando vier. Então, tudo estaria colocado. Mas voltando à indulgência. É muito difícil, porque a gente ainda não conseguiu assimilar espiritualmente, do nosso lado direito, o amar ao próximo como a si mesmo. Porque é do amar ao próximo como a si mesmo que vai depender. Se nós somos indulgentes conosco, se amarmos o próximo, nós vamos ser indulgentes igualmente com eles. Então, a base é o amar ao próximo como a si mesmo, não é? Mas a gente está aprendendo, não é? E o terceiro, eu tenho que ir para o terceiro, né? O terceiro elemento da caridade, segundo Jesus, é o mais difícil. É perdão das ofensas. Perdoar as ofensas é difícil por quê? Porque conforme Jesus define e a doutrina define, se você perdoou, você esqueceu. Quem é que perdoou alguma coisa e esqueceu? A falta de caridade está quando você diz assim, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais, sabe? Bom, pelo menos não vai haver uma guerra, já é alguma coisa, né? Mas o perdão para você esquecer, olha, no capítulo 5 do Evangelho, quando o 5 é bem-aventurados aflitos, há um item que é o esquecimento do passado. Lá está dito que a gente esquece o passado. Claro, a gente esquece o passado porque se nós lembrássemos do nosso passado, ia ser muito difícil a gente evoluir, porque nós íamos agir, o nosso livre-arbítrio estaria determinado por ele. Eu estou diante de uma pessoa que eu fiz um mal terrível. Não vai dar para encarar, vai? Você vai se sentir humilhado, constrangido, etc. Bom, entre várias outras incongruências. Por isso, Deus, na sua misericórdia e sabedoria, nos dá aqui, né? A gente vem aqui novinho, como se fosse um anjo, como se nunca tivesse feito nada, para construir uma nova etapa. Mas ele diz lá que esse esquecimento é para o nosso bem, mas que a gente não esquece propriamente, que a gente não precisa se lembrar do que foi, porque nós temos a nossa consciência de um lado e os impulsos instintivos de outro. Ele diz, que era o que eu queria citar, ele diz assim, o que já foi superado não deixou mais, não deixa, vocês não têm mais o menor vestígio. Então, o que a gente venceu, não é? O que a gente superou, nós não temos mais nenhum vestígio, porque senão nós íamos repetir a luta, tá? Então, aquilo que a nossa consciência acusa é importante, temos que ouvi-la, porque a consciência é a nossa experiência da nossa evolução passada, é ela que vai nos dizer, pela experiência que trazemos, o que é certo, o que é errado e etc. Não é? Então, esse guia é importante. E perdoar é esquecer. É difícil e a gente nem sempre entende isso. Mas quando Jesus disse,
Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita? Se o perdão é na parte intuitiva do sentimento, do sonho, dos atributos que você tem, então é aqui que está o perdão. Se você perdoar do seu lado esquerdo, tomar conhecimento, enquanto ele tomar conhecimento, porque toda vez ele vai te lembrar, e quando você lembra, você chora, você sofre, etc. Por isso é que é difícil. Então, o alinhamento, botando do lado esquerdo, a gente sabe quão difícil é perdoar. Agora, aí diz assim, bom, então, mas eu não esqueci, então, não. Perdoar, até dizer perdoou, já é um passo muito importante. E a gente está aprendendo a perdoar, a gente está aprendendo a amar, a gente está aprendendo a desenvolver os atributos espirituais, né, da nossa fé, de tudo isso. Então, mas a indulgência a gente compreende pela fé raciocinada, né? Se eu faço com ele, ele faz comigo, porque que eu quero, né? E sou indulgente comigo. Então, esse é mais fácil. Mas o do perdão é um pouco difícil. Então, ele tem várias. Primeiro, se arrepender. Todo mundo sabe os processos do perdão. Mas isso não basta, né? E vai por aí afora, todos nós conhecemos. Quando você perdoa alguém, fez alguma coisa, e você nem lembra, você esqueceu, sumiu, aí realmente você perdoou. Um exemplo de caridade de Jesus. Um exemplo, toda a vida dele é esse exemplo, né? Olha o que ele recomenda aqui no Evangelho. Ele diz que a caridade, não é? Ela não é avara, a caridade não é egoísta. A caridade, então, veja, ela só quer o bem. Então, isso está dito aqui no item 3 do Evangelho. E Jesus ainda mais, ele diz que quando você for dar uma coisa para alguém, uma esmola, você deve chegar ao nível dele, descer ao nível dele, para não ofendê-lo. Quer dizer, a caridade é que vai te fazer isso. Então, além da parábola do samaritano e várias outras, né, Jesus exemplificou a caridade a vida inteira, né? No Sermão da Montanha, que é um momento realmente que iluminou esse planeta, não é? No Sermão da Montanha, quando é o único lugar em que o evangelista menciona uma emoção de Jesus, alguma coisa de Jesus, porque sempre tranquilo, nada, né? Ele diz, olhando a multidão, Jesus sentiu uma grande comoção. Comoção. Mover, movimento. Comover, então é mover com, é fazer um movimento conjunto. Comover é você se identificar com o outro e compartilhar com ele. Então o evangelista diz que Jesus sentiu uma grande comoção olhando aquela multidão. E olhando aquela multidão, obviamente que ele não precisava, né, ouvir um a um, porque ele estava lendo como o Pai tudo que se passava em segredo, tudo que aquelas mentes estavam emitindo para ele. E ao olhar aquilo, ele sentiu essa comoção. Ele desceu ao nível da multidão e disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As palavras das bem-aventuranças são muito fortes, porque ela vem com a emoção de Jesus. Jesus desceu ao nível da multidão e a partir das bem-aventuranças ele traz para ele compartilha a dor do mundo, a dor de toda a multidão, e dá aquela palavra de alívio, né? Sem passar por nenhum crivo da razão. Portanto, Jesus, esse lado, ele sempre condenou, ele não precisava disso. Então ele diz, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que se sentem de justiça, né? Só que, aí é para fechar do alinhamento, só que ele não diz assim, ó, bem-aventurados que choram porque amanhã eu vou lá baixar o gerente lá e vocês vão no banco, vão receber uma fortuna e vai viver.
o que Jesus está prometendo. Só quem ouviu desse lado pôde assimilar, entender o que ele dizia, porque ele falava para o Espírito. E ele sabia que aquilo que Jesus estava prometendo era a recompensa pelo sofrimento, a recompensa onde? No plano espiritual. É a recompensa que ele falou da mão direita e mão esquerda, não é? É a recompensa do Pai. É o ganho que o Espírito leva, é a sua conquista, é o mínimo que ele pôde angariar nesta encarnação e, consequentemente, torná-la útil. Jesus, o doce meio nazareno, como o Kardec menciona, né? É realmente o guia, o exemplo da humanidade. E ele pregou a caridade o tempo todo. No sermão profético, como vocês sabem, ele vai separar os justos, né, dos pecadores, usando essa linguagem, né? Simplesmente com a caridade, né? Todas as nações colocadas diante dele, ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, né? Coloca à direita, né? Todos vós que praticais, né? Você que quando eu estive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, etc. E do outro lado, aqueles que quando eu tive fome não me deram de comer, etc. Jesus não disse assim, ó: você é um doutor da lei? Você é espírita, católico, ou não sei o quê? Você vai à igreja, né, todo domingo, ou à casa espírita, às terças, quintas e sábados? Ele não perguntou nada disso. Ele não perguntou nem se você acreditava em Deus ou não. Ele não perguntou a nenhum dos espíritos. Ele simplesmente disse que o que quer que façamos a qualquer um dos seus pequeninos, ou seja, aqueles que o amam, estão com ele, a ele mesmo nós estamos fazendo. E esse é o maior sentido e mais profundo da caridade. Por isso é que as religiões costumam dizer que Jesus rompeu, levou os pecados do mundo, não levou o pecado de ninguém. Ele deu o caminho, os elementos, e nos mostrou. Por isso ele disse a coisa que mais nos conforta, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem o Evangelho de Jesus, sem a integração disso, mas aqui a gente pensa que é no coração, pode ser até no coração, mas pela intuição, e pela a linguagem desse lado aqui, é uma linguagem, um gesto. Quando a gente não tem palavra para dizer, ele se manifesta. Não é com palavra, não é com a linguagem verbal, não se manifesta, não verbaliza. A gente sente, é a comoção que Jesus sentiu. Isso não se verbaliza. Então, irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, é como o metal que soa ou o sino que tine. Obrigado. Boa noite.